pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme, sou professor de História. Hoje eu tenho aqui uma revisão para a gente pensar, uma revisão de História para pensar o Enem. Já peço para todos, né, se possível, curta o canal, compartilhe com seus amigos e passa a nos seguir. Vamos lá? Vamos direto para a aula? Seguinte, eu acho que a primeira ação que a gente precisa pensar e refletir sobre História e Enem é sempre ter em mente que o Enem pede a habilidade de escrita e de leitura. No nosso caso de Ciências Humanas, a prova ela requer uma habilidade de leitura muito grande. Não é o conteúdo de História propriamente que vai ser cobrado, mas vale a pena você sempre pensar o seguinte, né? À medida que você tem o conhecimento histórico, você vai ter também uma facilidade e uma proximidade em resolver a questão. Para isso, eu reservei aqui alguns pontos para a gente pensar sobre a história do Brasil, mais especificamente a história do Brasil colônia. Vamos lá? Uma definição do ponto de vista do período é a gente pensar o seguinte. O Brasil colônia ele é marcado da chegada dos portugueses aqui em 1500 e formalmente a gente pode pensar em 1822, com a independência do Brasil. Mas a gente também pode ter uma interpretação um pouco mais flexível, né? De 1500 até 1808, com a vinda da família real, por um motivo. Em 1808, com a chegada da família real, nós teremos o fim do Pacto Colonial. Então altera aquela condição de colônia para uma nova condição. Então já fique esperto diante de um outro texto no Enem. Pelo seguinte, pode considerar 1822 a independência formal? Pode, mas um processo de independência já vinha acontecendo pelo menos desde 1808. Muito bem, sabendo então da periodização, o que a gente pode pensar nesse período de 300 anos do Brasil colônia, do domínio português desse território da América? Eu diria assim, eu pensei em duas ações. A primeira, a gente pensar economicamente e a segunda, politicamente. De um ponto de vista formal, politicamente, prestem bem atenção no seguinte. É comum pensar a relação metrópole-colônia, Portugal e Brasil e a condição de colônia do Brasil. Mas, ultimamente, é muito comum alguns textos pensar uma outra relação, que não elimina a relação metrópole-colônia, mas enriquece o entendimento. Para isso, eu trago para vocês o seguinte. Para pensar politicamente o Brasil, eu diria que o conceito de Império Português chama atenção e facilita alguns entendimentos diante de um ou outro texto, diante de uma ou outra questão na prova. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa em Império Português, nós estamos pensando na rede, numa rede dinâmica de negócios, numa rede dinâmica de comunicação cultural, numa rede social que articula diferentes partes do globo. Articula o reino europeu português, a sede da monarquia, articula esse reino com a América, essa América dividida em várias localidades, articula Europa, América e África, que a gente vai ver com a sua ligação através do tráfico de escravos, e articula também possessões na Ásia dessa monarquia portuguesa. Quando a gente pensa, então, toda essa rede articulada de negócios, essa rede articulada de trocas sociais e culturais, a ideia de império vale a pena e pode ser, no final, muito mais usual do que a velha relação metrópole-colônia. Lembrando, ela não anula a relação metrópole-colônia, mas você vai pensar o seguinte, é possível ver articulações diferentes daquela metrópole-colônia mais tradicional. Como que se organiza esse império nas suas diferentes localidades ao longo do Atlântico e do Oceano Índico? A primeira ação para a gente pensar essa organização política vale lembrar o Estado da Índia. É o governo português no Oceano Índico. O Estado da Índia seria, no final, a organização política, a organização administrativa, jurídica que a monarquia portuguesa tinha, sediada na cidade de Goa, para
resolver problemas administrativos, burocráticos de todas as localidades banhadas pelo Oceano Índico. Por outro lado, mais conhecido da gente, nós temos as capitanias hereditárias. Inauguradas em 1534, elas darão no final a roupagem da América. Então, a divisão em 15 lotes de terra aqui na América, na África, a capitania de Angola. A capitania hereditária também é mais um tipo de organização portuguesa da administração dessas possessões coloniais. Você tem o Estado da Índia, você tem as capitanias hereditárias. Somadas capitanias hereditárias, aqui no Brasil nós teremos mais um componente burocrático, componente administrativo, que é o governo geral. O governo geral ele foi fundado em 1549 e em 1549 ele vai dividir as responsabilidades com os capitães generais das capitanias hereditárias. Lembrando, o governo geral ele não anula as capitanias hereditárias. Os dois vão conviver ao longo desses 300 anos de colonização. Você precisa saber mais? Sempre a gente pode saber mais. Mas para o Enem, talvez pensar o Império Português, essas formas de organização, já seja o suficiente para você ler a questão, para você entender a questão e, a partir daí, escolher a sua resposta, a sua alternativa correta. Lembrando, a questão do Enem, ela vai cobrar a sua habilidade de leitura, não de memorização. Tudo bem? Se eu falei das questões políticas, agora vale a pena a gente pensar nas questões econômicas. Tudo bem? Nesses 300 anos, politicamente se organiza assim, mas agora, nesses 300 anos, como que essa colonização se organiza economicamente? Para pensar esses 300 anos economicamente, vale a pena o conceito de mercantilismo. O mercantilismo, ele vai ser definido como a política, uma medida política econômica ou uma medida econômica tomada pelo rei na Europa. É sempre o Estado centralizado, é sempre o Estado moderno que toma essas medidas mercantilistas que têm um único objetivo: acumular metal precioso no reino. Então, quando a gente pensa mercantilismo, a gente vai pensar assim: mercantilismo são medidas econômicas tomadas pelo rei para acumular metal precioso. Pensando em mercantilismo, nós podemos pensar a relação dessa metrópole europeia, desse Estado moderno centralizado nas mãos do rei, que toma medida mercantilista para acúmulo de metal precioso no seu reino. É pelo mercantilismo que nós vamos ver como esse império articula sua relação econômica com as suas possessões e qual a finalidade disso. Pensando em mercantilismo, eu diria assim: se há medidas para o acúmulo de metal precioso, nós podemos pensar que a relação mais específica entre a monarquia na Europa e a sua colônia na América ou suas possessões na América, elas estão regradas por pelo menos 3 elementos. O primeiro é a monocultura. Se o mercantilismo é visa a medida econômica para o acúmulo de metal precioso, este governo português, este governo metropolitano de qualquer país europeu, ele olha para sua colônia e a colônia tem que complementar a economia da metrópole. Ela tem que ajudar a metrópole a acumular metal precioso. Por isso, vamos pensar assim: a metrópole ela olha para o mercado europeu e ela escolhe, ela identifica qual é o melhor produto para este mercado europeu, qual é o produto de maior demanda. Por isso, a cana-de-açúcar vem parar no Brasil. A produção de açúcar, ela é, no final, demandada pelo mercado europeu. É o produto caro, é o produto que vale a pena ser plantado na colônia. Só assim a colônia vai complementar a economia metropolitana, já que Portugal não tem clima nem espaço suficiente para plantar cana-de-açúcar. Se escolhe o açúcar, nós também temos uma outra consequência.
Se visa o mercado e se visa o enriquecimento, você não planta pouca cana-de-açúcar, você não produz pouco açúcar. Você precisa de uma grande propriedade. Por isso, o latifúndio. A grande propriedade, ela garante. A grande propriedade garante, no final, uma grande produção de açúcar, o que leva, no final, ao lucro e, acima de tudo, à acumulação de metal precioso na metrópole. Mas como garantir a produção regular para este mercado? Como garantir que essa mercadoria cara, o açúcar, seja entregue constantemente, permanentemente, regularmente no mercado europeu? Você vai precisar de ter uma mão de obra ou uma massa de trabalhadores trabalhando e produzindo. Por isso a escravidão. A escravidão, ela vai ser, no final, o elemento para promover ou garantir a produção regular, promover e garantir a existência constante desse mercado e, a partir daí, garantir o lucro e a obtenção de acúmulo de metal precioso para essa metrópole. Por isso, a escravidão, ela vai ser, ou não só por isso, mas isso seria um dos elementos da existência da escravidão aqui, que começa com a escravidão indígena, e, posteriormente, a escravidão africana. Só cuidado com a minha fala. A escravidão africana, ela não substitui a escravidão indígena. A escravidão indígena, ela vai existir os 300 anos, principalmente no norte do país, aqui na região de São Paulo, de onde eu estou gravando esse vídeo, e ela vai existir esses 300 anos, concomitantemente com a escravidão africana. Muito embora, todos nós sabemos, a escravidão africana ela vai ter uma predominância maior do que a escravidão indígena. Quais são os exemplos que a gente pode pensar para esse quadro? Bom, eu poderia dizer assim, no Nordeste, a gente vai pensar, obviamente, a produção de açúcar e os grandes engenhos. Mas cuidado, né? É o Nordeste? É o Nordeste, desde o século XVI. O Rio de Janeiro, no século XVII, também produz açúcar. Não na mesma quantidade que o Nordeste, mas também produz. O Enem pode brincar com isso, ele pode colocar um texto do Rio de Janeiro e você vai ficar preocupado que você sempre viu o Nordeste no Nordeste. Você pode pensar uma outra coisa também, né? Ou você pode se deparar com outro texto. São Paulo, a partir de 1750, na região de Itu, também planta cana-de-açúcar e também produz açúcar, por assim dizer. Então você tem a área mais longeva que produz açúcar, o Nordeste, desde o século XVI. Você tem porções de terra e fazendas no Rio de Janeiro que também produzem açúcar. E você tem em São Paulo, na região de Itu, mais ali de 1750 para frente, produzindo açúcar. Uma outra dica. Durante muito tempo se pensou a história da colonização, se interpretou a história da colonização, se narrou a história da colonização através dos ciclos econômicos. O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, depois, posteriormente, com o Brasil independente, o ciclo do café. Tudo bem, dá para entender, mas lembre-se do seguinte: o açúcar nunca deixou de ser produzido no Brasil colônia, nem no Brasil império. O Brasil ele foi durante um tempo, teve uma produção predominante na balança comercial, era a primeira mercadoria a ser exportada, e depois com a expulsão dos holandeses, com o aumento da concorrência da produção holandesa no Caribe, com o aumento da concorrência da produção francesa no que depois vai ser o Haiti e da produção inglesa na Jamaica, é claro que a presença do açúcar brasileiro no mercado internacional teve mais dificuldade, passou a conviver com maior concorrência, mas o açúcar nunca deixou de ser produzido aqui. Como a gente pode pensar todo esse pacote da monocultura, latifúndio, mão de obra escrava e essa produção direcionada à sede do império, ao que convencionalmente a gente chama de metrópole? Vamos pensar assim, vamos utilizar o conceito de pacto colonial. Ele vai ser definido como o monopólio de comércio que a metrópole exerce sobre a sua colônia. Nenhum outro reino europeu pode, em tese, fazer comércio diretamente com as possessões portuguesas aqui.
As possessões portuguesas americanas, africanas, asiáticas, todas elas se reportam comercialmente somente à monarquia, à sede da monarquia, à metrópole portuguesa. Então, quando a gente pensa toda essa produção pautada na monocultura, no latifúndio, trabalho escravo, essa produção é voltada para a metrópole e só pode ser voltada para a metrópole. É a metrópole quem, no final, domina esse comércio. Por isso, pacto colonial, monopólio de comércio pela metrópole. É assim que a metrópole, então, garante o acúmulo de metal precioso. Se a gente já viu que o Nordeste ele figura no final como o principal espaço da produção açucareira, esses 300 anos também, né, conviveram com outras explorações econômicas que buscam no final o acúmulo de metal precioso na metrópole. Quais são essas ações? Eu reservei duas para a gente aqui. A primeira, não podia faltar para essa revisão, é a exploração aurífera, né? A economia do ouro que vai se dar a partir do século XVIII em Minas Gerais. Tudo bem, se descobre ouro no finalzinho do século XVII, algumas datas estão em torno de 1675, 1690, mas de fato a exploração começa a partir de 1701 para frente, 1702 para frente. É só Minas Gerais? Ao longo do século XVIII, não. Nós teremos a exploração do ouro em Minas Gerais, mas nós também teremos a exploração do ouro em outros locais para o interior do Brasil. Então, Goiás vai ser um espaço de exploração e depois, a partir de 1724, Cuiabá também. Claro, não terão aqui, Cuiabá e Goiás, né, a mesma importância e a mesma produção em volume que Minas Gerais teve. Em todo caso, chama atenção o seguinte: o ouro ele promove a expansão da colonização portuguesa para o interior. E isso envolve questões, né, como o aumento do tráfico de escravos, a utilização agora dos africanos escravizados nas datas para o garimpo do ouro, uma luta de conquista e guerra com populações indígenas do interior. Algumas serão escravizadas, outras farão parte engolidas pela colonização. Cada vez mais essas populações indígenas elas serão expulsas dessa região. Toma cuidado, né? Não pensa a história somente dessa perspectiva da colonização portuguesa, mas também os seus impactos. Tudo bem? De qualquer forma, para esse recorte de aula, pensando a economia da colonização e a sua relação com Portugal, com a metrópole, vale a pena a gente pensar então que, além do açúcar, o ouro e mais que isso, o ouro e a capacidade de expandir a colonização e a presença portuguesa no território, o que leva a mais uma ação: a integração das várias partes da América portuguesa agora em Minas Gerais, né? Há uma integração dessas partes, né? Até então as capitanias se direcionavam diretamente para Lisboa, mas agora com o ouro em Minas Gerais há uma iniciativa, um início de um mercado interno. As colônias ou parte dessas possessões coloniais, elas produzem para vender em Minas Gerais. E assim vai se criando no final uma certa identidade colonial, por assim dizer. A pessoa, o proprietário do Rio Grande do Sul, ele vai vender carne em Minas Gerais, o sertão nordestino vai vender carne em Minas Gerais. Nasce uma integração entre essas regiões da América. Tudo bem? Além do ouro, podemos pensar uma outra ação também, uma outra ação econômica presente no Brasil colônia, que é a região norte, muito conhecida pela exploração das drogas do sertão. Para essa revisão, fica a dica para a gente pensar o seguinte: as drogas do sertão, elas terão a definição de frutos da floresta. Então, os produtos, por assim dizer, os frutos da floresta amazônica, que serão resgatados pela prática do extrativismo, eles serão aí o foco da ação econômica no norte. No norte, a gente vai pensar também que essa colonização e presença portuguesa se deu muito através dos jesuítas
que acabavam formando fazendas ao longo das margens dos grandes rios da região norte, e com uma mão de obra majoritariamente pautada na mão de obra indígena ou na população indígena. Então, quando a gente pensa a mão de obra, no norte nós vamos ver então a predominância da mão de obra indígena. Muito bem, então se nós temos esses 300 anos de colonização, uma ideia é pensar que politicamente nós temos o Estado da Índia, nós temos as capitanias hereditárias na América, nós temos o governo geral na América, beleza? Espero que vocês tenham gostado da revisão, curta o canal e a gente se vê em breve. Abração!